Bem-vindos ao canal Fio da Meada. Esse canal tem a proposta de falar sobre filmes, roteiros e tudo que envolve a narrativa cinematográfica. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o filme Lady Bird. Lady Bird ele é dirigido e escrito pela Greta Gerwig e na época ele até concorreu ao Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original e melhor atriz coadjuvante, enfim, teve 5 indicações ao Oscar e foi muito comentado, principalmente pelo fato dele ter sido o primeiro filme dirigido pela Greta. Ela já tinha escrito outros filmes também, junto com Noah Baumbach. Eles co-roteirizaram alguns filmes juntos, como Frances Ha, Miss America, e esse foi o primeiro longa, assim, só dela. E o filme, assim, ele não é um filme que tem grandes coisas acontecendo, ele segue mais esse ar indie, assim, sabe, de filme independente americano, que ele tem um peso dramático, mas ao mesmo tempo ele é leve e cômico. E aí você vai acompanhando a jornada interna da personagem, vendo o que está acontecendo com ela, sem grandes plot twists, sem grandes reviravoltas, sem explosões, obviamente, sem aquelas coisas que você fala assim, nossa, ação. Não, ele é um filme leve, que você acompanha a jornada da personagem, sabendo o que está acontecendo, e no final você fala, poxa, que história interessante, consigo me relacionar com ela. Ela me fez pensar sobre a minha própria vida. E o que eu acho que no final é a proposta do cinema, né? Te levar a refletir sobre a própria vida e te entreter e te envolver na história, no final das contas. O fato da gente estar comentando sobre o filme nesse canal é porque a Greta, ela fez um ótimo trabalho de direção nesse filme e, assim, o roteiro, ele é muito bem feito também. O filme, ele conta a história entre a Lady Bird, que é a Christine, que ela se deu esse nome de Lady Bird. Ele basicamente vai falar sobre o relacionamento dela com a mãe dela. E as duas, elas se batem muito de frente ali, principalmente por fato de elas terem uma personalidade muito parecida. E assim, eu não tô falando nada que vai estragar caso você ainda não tenha visto o filme, porque tá no trailer. Essas cenas que elas falam sobre isso, né? De que elas têm personalidades muito fortes. E o filme, ele vai abordando esse relacionamento e ele é um filme coming of age, que eles, né, entra nessa categoria de que é um filme adolescente e a pessoa tá amadurecendo, então você acompanha esse amadurecimento de uma personagem adolescente, só que ele não é clichê. Ele aborda a questão de ter a menina popular na escola, ter o grupo de teatro e tal, só que ele não fica naquela rixa chata que a gente geralmente vê e que tem muito em filme americano, principalmente adolescente, que você fica, a menina popular é chata, a menina não sei o que, sabe? Tipo assim, essas briguinhas. No final, elas são só pessoas existindo no mesmo ambiente que às vezes entram em conflito, às vezes não. E assim, não foca muito nessas classes, esses grupinhos que existem geralmente em filmes adolescentes, né? Ele foca mais nesse crescimento interno da personagem. E o que me faz entrar num ponto que eu até já comentei aqui no canal, no vídeo sobre a Nora Ephron, também roteirista e diretora, como que ela desenvolve muito os personagens secundários dela, tipo, não só os principais, mas como que ela faz com que todos os personagens eles contribuam de alguma forma para o desenrolar da trama. Então eles não estão ali só para fortalecer um ponto da cena com coisa, sabe? Tipo assim, ele não é um alívio cômico, ele não é isso. O personagem está ali como geral, ele faz parte do universo da trama. E aí os personagens secundários em Lady Bird, eles contribuem muito para esse desenvolvimento. E é isso que faz com que o filme tenha esse ar mais realista. Se você for ver, assim, o filme ele te dá uma sensação de que você está observando mesmo a vida da personagem sem as falas não serem muito frases de efeito, elas serem o que uma pessoa normalmente falaria mesmo. Ele é bem assim fluido, sabe? Ele segue muito o ritmo natural das coisas, ele é bem naturalista nesse sentido. O Kyle, que é o Chalamet, sei lá como é que fala o nome do ator. Ele fala com ele, quando a Lady Bird tá com ele, nessa cena que eles estão namorando e tal, e aí ela, tem a primeira vez dela, ele é tão frio, mas a gente entende o motivo do personagem ser desse jeito, o motivo do personagem ser frio, porque ele tá passando por um período bem, assim, desiludido com a sociedade. Você vê as coisas que ele fala, é muito assim, é muito fase, sabe? Ninguém
Ninguém vai conseguir ficar a vida sem usar telefones. Ninguém vai conseguir viver sem usar dinheiro. Ele tá nessa fase, mas por conta do pai dele, tá com câncer, tá morrendo e tal. Ele fala isso lá no início. Não aprofunda na história, não, ele não é um personagem principal da história. Então a gente não aprofunda nas dores dele. Mas elas foram citadas. Até o padre também, que é o diretor lá do musical da escola, ele também passando pela depressão dele, que o filme vai abordar, ele também é muito... a gente vê esse processo, né? A gente entende o que está acontecendo. Ele não é do nada, mostra que ele está depressivo. Mesmo ele aparecendo pouquíssimas vezes, ele foi desenvolvido, ele não ficou ali jogado. E o legal é que quando você tem um personagem secundário bem desenvolvido, você vai ter mais profundidade para a trama do personagem principal. Que aí a gente consegue ver o relacionamento da mãe da Lady Bird com as outras pessoas. A mãe dela, ela se preocupa muito com os outros. Ela faz questão de saber o que está acontecendo na vida dos outros, né? Então ela tá sempre ali cumprimentando os outros, falando, como é que tá o bebê? Comprei um presentinho aqui. A mãe dela é bem atenciosa nesse sentido, de se importar com o sentimento dos outros. Já a Lady Bird, passando por essa fase mais rebelde, ela é bem egoísta, assim, ela tá mais focada no que ela quer, e aí ela tem essas atitudes mais egoístas e que é o que a mãe dela confronta o tempo todo com ela, falando que ela tem que pensar mais no sentimento dos outros, ela tem que pensar mais nos outros na volta dela. E eu comento muito sobre as 10 primeiras páginas, a importância de você atrair o espectador nesse momento e de mostrar ali já, deixar bem claro sobre o que o filme vai falar, sobre o que o filme está abordando. Só que vem numa entrevista com alguns roteiristas, professores de universidades, pessoas que leem roteiros profissionalmente para escolherem eles para serem produzidos, eles comentam que geralmente na primeira cena, na segunda cena, que eles já sabem se o roteiro vale a pena ou não. E aí, se não está bem escrito, eles já jogam o roteiro, já deixa de lado e passa para o próximo, porque eles têm uma pilha de roteiro para escolher. Aí, analisando o filme, vendo essas duas primeiras cenas do filme, que é a cena que a Lady Bird está com a mãe dela no hotel e depois a cena do carro, a gente vê como que elas foram bem escritas, como que elas desenvolveram ali o personagem, elas desenvolveram a trama e como que ela traz o fato dramático, ela traz o cômico que é muito presente no roteiro e a gente vê como que as personagens elas vão bater de frente e o que elas pensam, que as expectativas que elas querem uma da outra. Ali, por exemplo, na primeira cena, que a mãe tá arrumando a cama, a Lady Bird pergunta se ela tem cara de que é de Sacramento, a cidade deles lá. E a mãe fala, lógico, você nasceu aqui. E ela tá arrumando a cama do hotel. Ela fala assim, mãe, você sabe que você não precisa arrumar a cama do hotel, né? Ela fala que gosta das coisas organizadas, gosta das coisas arrumadas. Você vê essa mania de controle que a mãe dela tem. E a Lady Bird, ela tem tá vivendo essa crise de identidade. Depois, né, ao longo do filme a gente vê que ela gosta de Sacramento, mas ela acha que ela precisa viver outras aventuras, ela tá louca pra sair dali, conquistar o mundo e tudo, viver em alguma cidade onde escritores famosos viveram, que aí é onde já na cena do carro ela fala isso com a mãe dela. E a cena do carro mostra como que as duas, elas têm um momento bonito ali, quando elas estão ouvindo a fita do Vinhas da Ira, né? Elas estão escutando aquele audiobook em fita, porque o filme se passa em 2002, apesar dele ter sido filmado em 17, 18, sei lá, ele passa em 2002, e aí elas escutando a fita, as duas chorando, então assim, elas conseguiram compartilhar o momento ali em que elas conseguem estar em sintonia, mas assim, em segundos elas já começam a brigar, elas já começam a discutir de novo, ou seja, assim, elas se batem de frente o tempo todo. Mesmo, às vezes, elas tendo momentos bons, elas estão sempre se batendo de frente. E aí elas começam a discutir sobre isso, a mãe fala, você não vai conseguir entrar em faculdade nenhuma e tal. E a Lady Bird se joga do carro em movimento. Então, assim, mostra como que a Lady Bird é dramática, ela tem essa impulsividade, assim, ela não tá nem aí pelas consequências, tanto que ela passa metade do filme com o braço quebrado porque ela se jogou do carro em movimento. Então, assim, ela não tá pensando muito nas consequências, ela quer mais o efeito dramático da coisa, tipo, vou sair desse carro em movimento, não quero mais essa conversa, e não tô nem aí pro que vai acontecer. Então, assim, você vê nessas pequenas atitudes, nessas duas cenas que são
ótimas para ditar o tom do filme, como que as personagens elas foram bem desenvolvidas. E aí entra nesse fator que é o que eu gostei muito do filme. Não só o desenvolvimento dos personagens, mas essa escolha consciente de tudo que estava em cena. Apesar dele ser um filme simples, ele é um filme mais tranquilo. Ele não é aquele filme que você fala, nossa, você viu aquela fotografia, você viu aquela câmera, aquele uso da câmera, enquadramento assim e tal. Ele não tem muito dessa pomposidade, ele não quer ser isso, ele adota muito essa simplicidade na escolha dos enquadramentos, na escolha de posicionar a câmera. Ele quer ser simples porque, afinal, a gente está falando de algo simples, entende? A escolha ela é simples pelo fato dela contribuir para a história. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo da Lady Bird foi uma resposta num comentário que me pediram lá atrás. Eu demorei um pouquinho, mas finalmente eu consegui fazer. Então deixa nos comentários um vídeo, alguma coisa, alguma série, filme que vocês querem que faça análise, que eu faço, só demoro. E não esqueça também de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso tudo mostra que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, sem perder o fio da meada.